Muito boa noite. Queria começar hoje com um tópico que conversa muito com coisas que a gente não costuma pensar hoje em dia, mas que a gente sabe que são muito importantes. Verdade que o tópico de hoje vai ser uma dica para o bem-estar na vida agitada que cada um de nós tem. Cada um de nós, Baruch Hashem, a gente tem obrigações, sejam elas religiosas, profissionais, familiares. Cada um enumera as obrigações que ele tem. E, na verdade, a gente tem, Baruch Hashem, o nosso dia full, do amanhecer até o final do dia. Tem obrigações comunitárias, religiosas, financeiras, familiares, profissionais, crescimento, ginástica. Isso ocupa nosso dia, Baruch Hashem, que uma das coisas mais maravilhosas é ter um dia ocupado. Mas eu queria ver, junto com isso, às vezes acontece o estresse, acontece o cansaço, acontece a fatiga em excesso. Queria ver o que a Torá tem a dizer sobre isso e como se relacionar com esse tópico importante que ele sim existe hoje em dia. A ideia, na verdade, é a certeza que aparece na Torá. Fiquei pensando bastante e queria desenrolar junto com vocês aqui, Bessiatá de Ishmael. Vamos lá. É o seguinte. Sabe o que eu queria compartilhar com vocês? 2 episódios. Esses episódios, na verdade, que me vêm à mente. E fazer uma pergunta única sobre os 2 episódios, que são episódios completamente diferentes um do outro. Os 2 aparecem, por coincidência, entre aspas, no Humash de Bereshit. Avram Avinu e Sará é o primeiro episódio. De uma forma muito sucinta, a gente conhece a história do primeiro grande homem, que a gente fala todos os dias na Midah Elokei Avraham. Ele foi o primeiro homem a reinstate o monoteísmo no mundo. Já viu monoteístas, entre parênteses, Adam Arishon era monoteísta, Noach era monoteísta, mas com o tempo foi se perdendo, foi se dissipando esse conceito de monoteísmo, e Avram Avinu reinstate o conceito de monoteísmo. Avram Avinu foi aquele homem gigante, porém, ele ficou casado há alguns anos com sua esposa, que também foi uma das grandes matriarcas, Sará. Eles não tinham filhos. E, obviamente, pessoal, que quando se fala de Sará, é importante para que a gente possa entender a questão que a gente vai fazer em um minuto. A gente precisa entender uma pequena introdução sobre Sará. Sará, na verdade, ela era a esposa de Avram Avinu, então só isso já diz muito. Mas Sará, por si só, era gigante. A gente pode dizer, talvez, que de alguma forma que Avram Avinu era marido de Sará. Olha onde eu quero chegar. Ramim contam para a gente que Sará era uma mulher maravilhosa, tanto fisicamente, quanto também na parte ruhani, na parte espiritual. A beleza, na verdade, física, o Maharaj de Praga explica por que ela é importante, porque a Torá conta isso para a gente em relação a Sará. O objetivo óbvio que longe que ela seja Miss Brasil, ou Miss Egito, ou Miss o que ela for. Mas ela fisicamente, de alguma forma, ela era linda mesmo. Como a gente sabe disso, tem 2 episódios que saltam, que indicam isso para a gente, que ela viajou com Avram Avinu para fazer o primeiro dos testes Lech Lechá, e quando a mulher viaja, na verdade, ela não consegue ir no cabeleireiro, não consegue fazer as unhas, não consegue daí por diante, todas aquelas necessidades que todo bom marido sabe que a mulher faz no cabeleireiro. Então, de repente, ela chega no Egito e Avram Avinu olha para ele e fala, olha como você está linda. Óbvio que os comentaristas perguntam, agora ele descobriu que ela está linda, e uma das respostas é que apesar que muitas mulheres precisam se produzir para ficar bonitas, Sará, sem se produzir, porque ela não tinha como se produzir no caminho que ela saiu Lech Lechá de Canaan para o Egito no primeiro teste. Durante toda essa viagem ela foi sem cabelo, escova, permanente, não permanente, fazer as unhas, depilação, tudo o que uma mulher precisa fazer, ela não fez. E Avram Avinu falou para ela, olha como você é bonita. Em outras palavras, mesmo sem nenhuma produção, in natura, você já é maravilhosa. Na verdade, a gente vê daqui como Sará, ela fisicamente, ela era maravilhosa. Inclusive, a gente sabe, nas peregrinações de Avram Avinu, durante os 10 testes, Sará foi capturada algumas vezes pelos reis, que viram ela e falaram, essa mulher é maravilhosa. Condiz ela com ser a minha esposa, disseram esses reis, e sequestraram Sará.
Então a gente vê que na verdade Sará, de uma forma física, aparência física, ela era linda, maravilhosa. E também na parte espiritual, obviamente que Sará era uma das profetisas. A gente sabe que teve profetas, mas poucos conhecem que na história de Bnei Israel nós tivemos muitas profetisas. Sará era uma das profetisas. E em relação a um episódio da Torá, existe uma argumentação entre Avraham Avinu e Sará, e de repente Hashem dá o veredito a quem escutar. Normalmente Hashem não dá o veredito, a gente tem que pensar qual que é a opinião mais correta. No caso de Avraham e Sará, Hashem deu o veredito a quem escutar. Disse Hashem, olha, nessa discussão, que era o caso de será que Ishmael deve morar junto com Yitzhak ou não, disse Hashem, Avraham Avinu quer que Ishmael fique, e Sará quer que ele vá embora para não influenciar Yitzhak. De repente Hashem chega e diz, apita o árbitro, Kol asher tomar elecha Sará, shema bekolá. O que Sará falar, escute ela. E daqui Chachamim escutem, dizem para a gente que Sará, em profecia, ela era maior do que Avraham Avinu. O fato é que Hashem falou para escutar Sará, e não Avraham Avinu, nessa argumentação de que se Ishmael deveria morar com Yitzhak, ambos filhos de Avraham Avinu, ou não. E de repente, essa mulher, que ela era maravilhosa fisicamente, como a gente provou, e também espiritualmente ela era maior do que Avraham Avinu em profecia, ela passa anos sem ter filhos com Avraham Avinu. De repente acende uma lampadinha na cabeça de Sará e diz o seguinte, olha, tive uma ideia. Avraham Avinu fala, manda, qual a ideia? Eles não tinham filhos e já estavam de idade ambos. Minha ideia é a seguinte, disse ela, eu tenho uma ajudante chamada Hagar, você vai casar com ela e se você tiver um filho, Hashem vai entender a dificuldade, minha dificuldade, talvez Bezat Hashem, com essa visão que Hashem vai ter, que até você teve um filho com a minha ajudante, não comigo, Hashem vai me dar um filho vendo o meu sofrimento. Assim disse Sará para Avraham Avinu. De repente, ótimo, nasce Ishmael, mas ótimo não, me permitam, porque Sará vira para Avraham Avinu, pessoal, e agora vamos encarar o passuco com o que está escrito, não com o que a gente gostaria que tivesse escrito. Leio o passuco para vocês. Vatomer Sarai el Avram. Sarai não era Sarai ainda, e Avraham não era Avraham, era Avram. Então, Vatomer Sarai el Avram, disse Sará para Avram, Hamasi alecha, estou muito chateada com você, eu tenho vergonha de você. Anochi natati shivchatech bechekecha, eu te dei a minha serva para você casar com ela, ter um filho, e você nem tive nenhum filho com você? Que é muito curioso, porque na verdade ele só obedeceu a esposa e ainda levou uma pedrada na cabeça. Sará que mandou Avraham Avinu casar com Hagar. Ele casa com Hagar e leva a bronca. Pergunta é o que está acontecendo aqui. Rashi diz o seguinte, tá certo que você deveria ter casado Avraham Avinu, tá certo, mas será que quando você, anos atrás, falou para Hashem, olha, eu não tenho filhos, Hashem, eu queria ter um filho, você deveria ter falado, disse Sará, nós não temos filhos, porque agora você tem um filho e eu ainda não tenho um filho. Ou seja, eu estou muito chateada. Se você tivesse feito tefilá não só para que você tivesse um filho, mas para que nós, Sará e Avraham, dizendo tivéssemos um filho, talvez teria sido respondida, e não você tendo agora um filho com minha ajudante Hagar, e eu ainda, Sará, não tenho nenhum filho com você. Ou seja, pessoal, Sará ficou muito chateada com Avraham Avinu. Mas não quer dizer, porque está escrito. Vatomer Hamasi alecha, Hamas, raiva, fúria, vergonha de você, Avraham Avinu. Difícil entender, pessoal, esse passuco. A gente está falando de uma mulher mais linda, fisicamente, perfeição. Essa é a beleza, apesar que física, mas isso é conotação da beleza física desse tzadikim. E também uma mulher que espiritualmente era maior do que Avraham Avinu. Como que, de repente, uma mulher dessa fica com tanta raiva? Eu sempre entendi que a palavra raiva, fúria, é coisa de pessoas mais simples. Se ela era uma profetisa,
Óbvio que a gente vai responder, mas só para que a gente possa entender, a gente está falando de pessoas muito grandes, mas para que a gente possa entender, será que, entre aspas, ela não trabalhou suas midot? Não, mas eu não quis dizer isso. Está escrito na Torá, como assim não quis dizer isso? Batomer Hamasi Alecha. Procurem no Sefer Bereshit, está escrito isso. E o segundo episódio, pessoal, que eu queria apontar para vocês, e aí daí a gente vai deslanchar para um tópico espetacular, Bezrat Hashem, é o seguinte. Um pouco mais para frente, nada a ver com Avram Avinu e Sará, talvez tenha a ver, porque eram netos, bisnetos, mas nada a ver com a história, quis dizer. Nós tivemos, queridos, 12 tribos. Essas 12 tribos, na verdade, a gente sabe, de uma forma muito rápida, que elas figuram até hoje em todas as paróquias, quase de todo o Bet HaKnesset. Qualquer sinagoga, quase toda, tem na paróquia, na frente do Sefer Torah, aquela cortina que figura lá na frente, e tem um desenho. Muitas delas têm as 12 tribos, uma foto, o nome de cada tribo com o símbolo de cada uma delas que aparece esses símbolos no próprio Sefer Torah. O mundo todo dos Yehudim saiu dessas 12 tribos. Até hoje, por exemplo, a gente sabe que tem Kohanim, Levim, eles vêm da tribo de Levi. E todos nós, a gente vem de alguma das 12 tribos. Ainda mais, pessoal, não faltam elogios masteríssimos dessas 12 tribos em muitos dos nossos livros, especialmente os livros mais profundos, que é o Zohar HaKadosh. Quantos gigantes, óbvio que não precisa da nossa introdução para isso, mas para que a gente possa saber, quantos gigantes eram esses 12 tribos, esses filhos de Yaakov que compunham as 12 tribos. De repente, sobre essas 12 tribos, queridos, chegamos onde a gente queria, a Torá nos traz um passuque que na verdade é nada mais, nada menos do que uma bomba. Todo mundo conhece, mas eu queria ver de verdade com vocês. Um dos irmãos, Yosef, teve um sonho. Pronto, já lembraram. E mais um sonho, que as estrelas se ajoelhavam para ele, que as espigas de trigo e os feixes se ajoelhavam para ele, etc e tal. E pessoal, se alguém chegasse para a gente e contasse um sonho desse, numa classe, numa escola, contasse para os outros amigos, eu falar para ele, tá bom, Habibi, dormiu bem, nos deixa feliz, para sonhar tem que ter dormido bem, mostra que você tem um bom sono, maravilhoso. Fala para ele, tá bom, muda de história, desconversa, vai jogar bola. O que os irmãos fizeram? Talvez falaria, Hazako Baruch, Hazako Mabruk, that's it. O que os irmãos fizeram, queridos? Está escrito na Torá. Vaikanu boechav. Os irmãos ficaram com kin'a. A tradução da palavra kin'a, sem colocar e sem tirar, é ter inveja. Como assim? Um minuto. Não, mas não quer dizer que eles tiveram inveja. Um minuto. A Torá nos diz, Vaikanu boechav. Os irmãos, as outras 11 tribos, ficaram com ciúmes da 12ª tribo, que era Yosef. Ou seja, as mesmas 12 tribos, que são la crème de la crème, onde todo o Bnei Israel, sem exceção, saiu deles. Está escrito que eles tiveram inveja de Yosef por um sonho. Pessoal, um minuto. Tá bom que era um sonho? 2 sonhos, não um só, ok. Mas inveja. Queridos, e o 10º mandamento? Não ter inveja. Por causa de um sonho. Ah, mas não é, tudo bem, 2 sonhos. Um minuto. Lihorá, aparentemente, algo absurdo, não? 12 tribos, elogios gigantes da coroa de Hashem lá em cima, celestialmente falando, que essas 12 tribos são o pedestal que compõe Bnei Israel para todo o futuro das gerações, e de repente a Torá usa Vaikanu kin'a, inveja. Um minuto. Eles não cumpriam pelo menos os 10 mandamentos? Difícil de falar isso. Entre parênteses, quando a gente faz a pergunta sobre Avram, Sará e as 12 tribos, óbvio que a gente está falando de pessoas muito, muito grandes. Mas a Torá nos conta os defeitos muito pequenos, mas algum defeito que eles têm, que a Torá nos contou, óbvio, senão não, a gente pode aprender, diferente de outras muitas religiões, onde o líder tem que ser alguém perfeito, tem que ser filho de Deus. Na Torá todo mundo é filho de Deus, mas errar é humano.
E a Torá conta para a gente os erros desses homens para que nós possamos aprender, obviamente que eram homens muito grandes, é um erro pequenininho, mas esse erro a gente possa aprender. Fechamos parênteses. Eu queria, para entender melhor, a raiva de Sará, Hamasi Alecha, Vaikanu Boechav, a Kiná, a inveja das 12 tribos para com Yosef, nesses 2 episódios, eu queria partilhar com vocês um pequeno exemplo. Cada um de nós já viu o detetizador, cada tanto tempo ele vai na fábrica, vai nas escolas ou vai em casa, de repente ele faz aquela detetização e fica 2, 3 horas fechado o lugar e depois pode usar de volta. Depois da detetização, a gente começa a encontrar uns insetos que a gente nunca tinha visto antes. A gente até reclama, quero garantia, porque na verdade até agora não tinha insetos e agora começaram a aparecer. Óbvio que o mocinho lá da detetização vai falar pra gente, querido, no caso se ele for um bom menino, Habibi, um minuto. Óbvio que antes de eu detetizar, os insetos estavam aqui ou não? Você vai falar, não tinha nenhum inseto, agora que você detetizou está aparecendo um monte. Tua culpa, resposta que não. Eles estavam lá, só que os insetos estavam escondidos. Vai dizer o detetizador para a gente, eu detetizei nos cantos, né, mexi lá nos cantos, fiz eles aparecerem, tirei eles do lugar de tranquilidades deles, e você vai ver eles mortos aí, é só varrer e tirar eles, que é chato, mas é assim que eles desaparecem. A Torá, nas devidas proporções, veio ensinar para a gente o seguinte: esses homens gigantes, nesses 2 exemplos trazidos, Sará e 12 tribos, eles estavam in touch, preste atenção pessoal, uma mensagem profunda de uma forma Bezerra Hashem simples. Eles estavam in touch, conscientes, cientes, 100% do que eles sentiam. Felicidade, exaltação, tristeza, inveja, busca de kavod, indo atrás da honraria. Se eles estavam um dia mais perto de Hashem se sentindo, porque Hashem está sempre perto da gente, ou mais longe de Hashem, eles tinham essa ciência, essa clareza, como nós olhamos para um dia ensolarado, a gente vê luz, igualzinho, talvez melhor. Por que eles sabiam de todos esses sentimentos? Porque primeiro que o ser humano flutua, ele sobe e desce. Óbvio, quando se fala de tzadikim, a flutuação é muito pequena, mas todo mundo flutua um pouquinho. Menos tzadikim flutuam mais para cima, para baixo, para cima e para baixo. A gente navega mais, sobe e desce mais. Mas eram homens que se autoconheciam de uma forma tão clara que quando aparecia 1% de inveja, a Torá já não tem vergonha de falar para eles. Por quê? Porque Sará falou, eu sei que eu estou incomodada com você. As tribos falaram, e nós sabemos que você e Yosef teve esses sonhos, incomoda a gente está com ciúmes de você. Ah, mas ciúmes era 0,01. Mas para alguém que está tão ciente, isso já salta. A Torá conta sobre esses grandes homens, todos os grandes personagens da Torá Kedoshá, do Talmud, etc. e tal, a gente está mencionando esses 2, mas óbvio que é um farol para todos os outros, eram pessoas que trabalharam muito para se autoconhecer, para poder chegar onde Hashem quer, porque se nós temos, atenção agora, que trabalhar as nossas midot, que a gente já escutou 1000 vezes sobre isso, que é algo muito importante, como é que é possível alguém trabalhar as midot se ele nem sabe que midot ele está sentindo? Como que uma pessoa pode trabalhar felicidade, tristeza, humildade, orgulho? Se a pessoa acha que ele nunca ficou humilde ou nunca ficou orgulhoso, nunca ficou feliz ou nunca ficou triste. Às vezes, hoje, a gente acha que ser tzadik está tudo ok. Não, todo mundo flutua. Ser tzadik é estar ciente do que nós estamos sentindo e trabalhar isso. Talvez por isso que a Torá contou nesses 2 episódios que Sará falou Hamasi Alecha, uma linguagem muito forte.
que para ela 0,01 já era explosivo, porque ela se conhecia tão bem. E a Torá fez questão de contar isso para a gente, hoje aqui. As 12 tribos, a inveja, era pouquinho, mas essa inveja para eles era tão boleta, era tão saliente, que eles estavam tão in touch com o que eles sentiam, que a Torá conta isso para a gente. Tem muitos outros episódios, mas para o nosso shiur é suficiente a ilustração que a gente precisa para dar continuidade. Tem outros episódios que mostram isso de outros grandes tzadikim na Torá também, e no Navi. Um passo para frente, queridos, aqui tem um ponto maravilhoso, não necessariamente, quando nós falamos, acompanhem comigo, como vai? Eu estou bem. Óbvio que a gente responde para fulano da rua, eu estou bem, quer dizer, Hazak Mabruk, Baruch Hashem, and that's it. Mas, o que quer dizer eu estou bem? Será que eu estou bem de verdade? Nem sempre a gente está bem. E nós temos o direito de, às vezes, não estar bem. Óbvio que Bezerra Hashem, que a maioria das vezes a gente precisa ficar bem, então a gente precisa procurar ajuda, mas às vezes não estar bem não tem problema. Será que nós sabemos o que nos faz ficar feliz e o que não nos faz ficar feliz? Não, eu estou de boa com tudo, tranquilo com tudo, nada me incomoda, porque eu sou tzadik. Isso não é ser tzadik, isso é ser, me permitam, bobo, não se autoconhecer. Uma vez, estava com jovens, lembrou, faz já muito tempo atrás, e perguntei para eles, olha, queria explicar um pouquinho sobre o conceito de kin'a, de inveja. Perguntei para eles, olha, queridos, quem aqui de vocês pode me dar um exemplo, recentemente, de que sentiu inveja? Aí todo mundo ficou olhando para mim, eu falei, olha, vocês já sentiram inveja alguma vez? Ninguém levantou a mão. Pessoal, como que é possível um jovem, numa sala de aula, nunca ter sentido inveja? Do motorista do vizinho, da nota do vizinho, do fato que o vizinho, o pai do vizinho deu para ele um presente, ele e o outro não ganhou, da comida da mãe do vizinho, da casa de praia, o que for. É normal um jovem, e velho também, sentir ciúmes. Então, como que dá para trabalhar o conceito de kin'a, inveja, ciúmes, se eu nem sei, eu nem estou ciente que eu sinto às vezes ciúmes de alguém? O objetivo, depois que a gente conhece os nossos sentimentos, aí sim o nosso feeling, aí sim é diminuir as midot que não são boas e musculação nas midot que são boas, verdade. Mas para isso, primeiramente, é indispensável que cada um de nós esteja ciente do que ele está sentindo. O palhaço, mesmo que ele coloque o nariz vermelho e ele sorri no circo, na hora que ele chega no camarim, ele tem que falar, olha, hoje eu não estou bem. Eu fingi que eu estou bem, mas hoje eu não estou bem. E daí é ok, às vezes, não estar bem. Porque nós somos seres humanos. O que não é ok é sempre falar eu estou bem, quando na verdade eu nem me conheço mais. Isso sim, que talvez a Torá veio ensinar para a gente nesses 2 episódios. Queria desenrolar agora mais um passo para frente, algo muito, muito power. Pais, mães, quem for, cada um na jornada do dia a dia dele, a gente acorda e nós temos o desafio diário de cada um de nós. Crianças para a escola, carona para uns, leva um, traz outro. No trabalho tem coisas que dão certo, outras que dão muito certo e outras que dão menos certo. No trânsito, o homem da frente ficou mexendo no celular na hora que o farol abriu. A gente era o segundo, terceiro, a gente acabou não passando o semáforo, porque ele ficou lá na frente mexendo no celular, a gente fica chateado. No estudo de Torá, nem sempre aquela página de Gemara a gente entendeu bem. A nossa tefilá, que a gente foi para rezar na sinagoga com o minyan, às vezes a gente brisou no meio da Amidá. Começou aqui, terminou em Júpiter ou em Saturno. Projeto de milhas, a gente ganhou já ida e volta para Nova York, first class, só de milhagem. Às vezes não deu certo. E pessoal, quando isso acontece, trânsito, trabalho não deu tão certo, algum investimento que não deu tão certo, Torá que não deu tão certo naquele dia, pelo menos nos nossos olhos não produzimos bem, tefilá que não deu tão certo, o que vai acontecendo, pessoal? Eu vi um desenho que me chamou muito a atenção,
que na verdade que me incentivou a falar esse shiur de hoje. Que na verdade, cada frustração que a gente vai tendo dessas, a gente fala ok, em árabe ma'aleshi, no problem. Em Yiddish, nishkeferlach, não tem problema. Pronto, está todo mundo incluso. E de repente, meus queridos, a gente assopra um balão, trânsito, assopra um balão e fala não tem problema, coloca dentro de cada um de nós. Filho, teve algum problema na escola, a gente fala ok, não tem problema, assopra um balão, coloca dentro de nós. No trabalho, a secretária, ou a gente fez uma bobeira, assopra um balão, coloca dentro de nós, fala não tem problema. Quando chega no fim do dia, com todas aquelas frustrações diárias, a gente está agora sarteníssimo, pesando 500 quilos, com todos aqueles balões imaginários cheios em volta da gente. A gente vai enchendo balões, cada frustração do nosso dia a dia, pessoal, tenta imaginar quantas acontece. O elevador não chega, a mocinha que trabalha em casa hoje justo não vem, não é fácil, hein? E aí, de repente, esqueceu de pagar o condomínio, vai pagar amanhã com multa. Tudo isso são frustrações. A pessoa vai enchendo aquele balão e fala, não tem problema, e coloca dentro de si. Pessoal, qual que é o problema em fingir que a gente está sendo tzadik enquanto que a gente está colocando os balões e falando não tem problema e na verdade a gente não está sendo tzadik? Já explico por quê. Porque se alguém no final do dia, ou no final da semana, ou no final do mês, quando a gente já tiver muitos desses balões enchidos em volta da gente, que a gente já foi estocando eles dentro da gente, sem lidar com o sentimento, se alguém encostar na gente, pessoal, aqueles balões explodem e são capazes de fazer a primeira, segunda, terceira ou 15ª Guerra Mundial. Agora, se a pessoa souber falar, fiquei chateado, se autocompreender, fiquei feliz, depende do que aconteceu. Lidar com o sentimento, saber que ele existe, respira fundo para um minuto. Lembra que Hashem está com a gente, lembra que é parte do nosso job do dia a dia. Pensa na emuná, na confiança que a gente tem que ter em Hashem. Ok, mas lidar com o sentimento, não encher o balão e deixar ele dentro de cada um de nós. Porque senão em algum momento a gente estoura. E a gente fala, nem sei por quê. Sabe por quê? Claro que não. Porque ele nem sabe o que está sentindo. É formando um balão de uma pessoa que pesa 70 quilos, acaba pesando 700 quilos no fim do dia. A verdade... Falar a verdade, pessoal, do que a gente está sentindo conosco e com os demais, às vezes é incômodo, mas tem que falar. Óbvio que no momento correto, óbvio com delicadeza. Tzadik não é aquele que fala não tem problema. Tzadik é aquele que tem algum problema no trabalho com o sócio, ou com o encanador, ou com quem for. Chega a falar, olha, estou incomodado com o fato que aconteceu, eu queria te contar porque eu gosto tanto de você e queria que você me entendesse e me explicar o que aconteceu. Talvez a pessoa vai explicar o cenário e a gente vai ver que a gente errou. Ou, por outro lado, vai falar, opa, você tem razão, te peço desculpas. Não adianta, pessoal, a gente hoje em dia acha que é tzadik, é aquela pessoa que engole. Tzadik, ele fica quieto. Às vezes a gente fica quieto. Mas a Gemara falou para a gente que quem fica quieto ganha um monte de brachot. Ótima pergunta. Se a gente sabe o que a gente está sentindo, a gente trabalha nossas midot para crescer tanto de saber ficar quieto, maravilha. O problema é quando a gente finge que não me incomoda, onde na verdade me incomoda, eu estou ficando quieto, mas eu estou ficando quieto me comendo. Isso está errado. E não tem nada de errado da pessoa ir conversar com outro, óbvio, num momento agradável, e de uma forma tranquila. Fala, olha, fiquei muito chateado que você falou comigo assim em público. Fiquei muito chateado com o fato que você estacionou o carro na minha garagem. Sei lá, o que for. Tzadik não é aquele que não fala. Tzadik é o que fala no momento certo com delicadeza. Não é tirar satisfação. Eu quero te entender porque eu gosto de você e eu quero conviver com você. Isso é o que a gente aprende, pessoal, de Sarah. Hamasi alecha. Vaikan ubo echav. O que eles estavam falando? Que nós temos sentimentos. E a gente sabe dos nossos sentimentos. E por isso que a gente externaliza eles para saber lidar com eles e melhorar eles ainda mais. A história que eu vou contar para vocês agora se passa em Luzern, na Suíça. Hoje em dia, pessoal, uma pequena introdução, a gente quer fazer mitzvot, e é maravilhoso. Mas às vezes a gente esquece de um detalhe
que eu queria ilustrar ele na história que eu vou contar para vocês verdadeira. Luzern, na Suíça, a história se passa e havia um indivíduo chegando de viagem, o nome dele é Chaim, chegou de viagem, chegou de madrugada do aeroporto para sua casa e 4 horas da manhã ele de repente vê dois personagens de Luzern muito importantes andando na rua. Rav Moshe Soloveitchik e sua Rabanit, sua esposa. Viu a luz da casa deles ligada, os dois andando pela rua, no bairro. Muito curioso, 4 da manhã, tá vendo ginástica, está acontecendo. De repente, esse Chaim foi para casa, arrumou as coisas, deixou a mala, se trocou e foi para Shaharit, mais tarde. Quando ele chega no Beit HaKnesset, na sinagoga, ele vê quem? Rav Moshe Soloveitchik, fazendo Shaharit. Ele foi curioso, falou para ele, Rav, desculpa perguntar para o senhor, mas eu vi o senhor andando com sua esposa 4 horas da manhã na rua. É normal isso todo dia? Rav Moshe falou, claro que não. Então, era ginástica uma vez por semana? Que me conta? Rav Moshe falou para ele o seguinte, olha, deixa eu te contar. Umas 3:30 da manhã, meia hora atrás, do que você me viu andando na rua, um pai me ligou com uma criança no hospital que ela acabou de falecer. E de repente me fez muitas perguntas de aveluto, de leis de luto. Eu respondi uma por uma com um tato, explicando, vi se ele entendeu, etc e tal. Foi uma longa conversa, 10, 15 minutos no telefone. Eu desliguei o telefone, 10, 15 minutos depois, e eu me dei conta que eu nem perguntei o nome desse pai e nem em que hospital ele estava. Eu falei para mim mesmo e para minha esposa, acordei ela, falei, olha, o que a gente pode fazer? Talvez esse pai, agora que me fez perguntas, ele está coberto pela Halachá, agora ele sabe como se comportar, mas será que se eu fosse lá uma pessoa que eu sou importante, ele sabia disso? Desse um abraço nele, um ombro nele, como ele ia se sentir? Então por isso eu decidi com minha esposa, a gente se trocou rapidinho, 15 minutos depois estava na rua andando, a gente foi nos hospitais aqui do bairro, um por um, procurar se tinha algum caso desse, para identificar a pessoa e subir, dar um abraço na pessoa. Pessoal, quando eu escutei essa história, eu aprendi uma coisa, que atrás de todo Yehudi tem um Shulchan Aruch que precisa acompanhar nossas vidas. Certeza, no caso daquela situação, longe de cada um de nós eram leis de aveluto. Mas atrás de todo Yehudi com Shulchan Aruch tem um ser humano. E esse ser humano tem sentimentos. E a gente precisa saber lidar com os nossos sentimentos para saber que outras pessoas também têm sentimentos. Ou seja, Rav Moshe Soloveitchik falou, tá bom que eu respondi as perguntas do Shulchan Aruch, mas atrás daquele Yehudi tem um ser humano. Como que eu vou lidar agora com um abraço para ele? 1 minuto. E foi procurar nos hospitais do bairro para ver aonde estava aquele homem, dar um abraço nele e falar, eu estou junto, estamos juntos, queridos. Nós temos que estar ciente, queridos, dos sentimentos que a gente tem e dar espaço para que pessoas que moram ao nosso lado também tenham direito de ter sentimentos. Não é feio, não deveria ser feio. Mas é um mundo competitivo, tem que crescer, tá bom. Fracassar faz parte de crescer. Estar triste faz parte de ser feliz. Perder dinheiro faz parte de ganhar dinheiro. Errar faz parte de acertar. Costuma dizer que nas escolas, a média normalmente é 5, 6, mesmo que for 7. Seja 7, para passar dinheiro não precisa acertar 7, mas pode errar 3. Então errar faz parte de acertar. Um dos grandes homens que teve na nossa história e que ensina a gente a saber lidar com os nossos sentimentos e dos outros foi Rav Isser Zalman Meltzer. O homem que foi Rosh Yeshiva da Yeshiva Etz Chaim, que foi a primeira Yeshiva em Israel, e o avô do Rav Aaron Kotler, que fundou não a cidade de Lakewood, mas o universo de Lakewood, que hoje é a segunda maior yeshiva do mundo.
Rav Isser Zalman Meltzer, aqui vai a história verdadeira. Avô de Rav Aaron Kotler recebeu seu neto em casa durante a Segunda Guerra, em Israel, e Rav Aaron Kotler morou na casa de Rav Isser Zalman Meltzer, mais uma vez seu avô, durante 15 anos. Chegou a hora de se despedir e voltar para os Estados Unidos, onde a situação agora já estava tranquila, já podia voltar. Ele pegou um barco, Rav Aaron Kotler, para ir para os Estados Unidos com seus pais. Chegou o grande dia de acompanhar Rav Aaron Kotler, que ainda era Aaron Kotler, para o porto, porque o barco ia se dirigir para os Estados Unidos. Rav Isser Zalman Meltzer está pronto para se despedir do seu neto, depois de 15 anos morando na sua casa. Ele tira as malas, leva o neto, carrega, ajuda o neto, e de repente os alunos estavam em volta olhando. Rav Isser Zalman Meltzer fala para o neto, boa sorte. O neto entra no barco e se despede. Viajar de barco naquela época, vai lá saber se vai chegar, quando vai chegar, como vai chegar. Semanas de viagem. E foi uma despedida muito fria por um homem que morou 15 anos com seu neto, um homem que era tão quente, tão sentimental, Rav Isser Zalman Meltzer no caso. E os alunos depois, quando viram essa despedida, falaram para o Rav, de tudo a gente quer aprender. O senhor é um homem quente, caloroso. Eu imagino que foi difícil despedir do seu neto, não foi? Ele é igual um filho, disse Rav Isser Zalman. Um filho? Ele é mais do que um filho para mim. Então, por que o senhor não deu um abraço, um beijo quente, com amor no seu neto, antes de ele entrar no barco para ir se dirigir aos Estados Unidos? Por que, disse Rav Isser Zalman Meltzer? Eu queria muito. Mas junto comigo, tinham outras pessoas que iam viajar também, outros Yehudim. Esses outros avós que estavam também se dirigindo para os Estados Unidos, só que estavam sem netos, porque era pós-Segunda Guerra Mundial. Então, eu pensei comigo mesmo, eu quero dar um beijo no meu neto. Eu sei disso, eu sei desse sentimento, eu sei desse meu feeling. Mas um minuto. E o feeling dos outros? Eu não quero machucar eles. Se eu der um beijo no meu neto, muitos dos outros avós que estavam entrando no barco vão falar o quê? Um minuto. Cadê o meu neto? Nenhum neto meu sobrou depois da Segunda Guerra. Eu não tenho netos. Será que eu tenho o direito de despertar esse feeling nos outros? Por isso que eu controlei os meus sentimentos para dar validade aos sentimentos dos outros que estavam ao meu redor. Pessoal, inacreditável a sensibilidade desses homens. Para isso, feel your own feelings, sentir o que nós estamos sentindo, para depois só validar o dos outros. Quem não sabe o que está sentindo, é impossível ser sensível com os outros. E por que isso é tão importante, queridos, nessa fase final do shiur? Porque trabalhar as midot, dizem Chachamim para a gente que é algo inquestionável. É um dos porquês, uma das razões d'être que cada um de nós veio para o mundo. E como é que eu posso trabalhar minhas midot se eu nem sei o que eu estou sentindo? Quando a gente lê sobre anavá, humildade, kas, raiva, felicidade, empolgação, chesed, tudo isso. Mesirat Yesharim, Orchot Tzadikim, livros grandes. De repente, o que isso tem a ver com a gente? Eu sempre sou humilde, eu nunca sinto inveja, eu estou sempre feliz, eu estou sempre empolgado. Então, Mesirat Yesharim e Orchot Tzadikim não estão falando comigo. Se eu sei que às vezes eu estou feliz, às vezes eu estou triste, normal, às vezes eu sou humilde, às vezes eu preciso trabalhar na minha humildade, às vezes eu sou orgulhoso demais, às vezes eu preciso ser um pouco mais orgulhoso em alguns casos. Aí sim o Mesilat Yesharim vem conversar no meu ouvido, o Rav Moshe Chaim Luzzatto vem conversar comigo. Aí sim o Orchot Tzadikim vem conversar com cada um de nós no ouvido. Para que eu possa trabalhar minhas midot, queridos, eu preciso me autoconhecer.
Por que eu preciso saber o que eu estou sentindo? Mais uma razão. Primeira palavra do hino nacional. Ve'ahavta et Amonai Elokecha, ame Hashem. Amar é um sentimento. Se eu não estou em tete com meus sentimentos, daqui 120 anos bem vividos, Hashem vai perguntar para a gente, você me amou? Se a gente nem sabe o que é amar, como que a gente pode amar Hashem? A palavra amar ela é abstrata para a gente. Por que preciso estar em tete com meus sentimentos? Porque senão a gente não consegue ultrapassar, cumprir nem a primeira palavra do hino nacional, que é Ve'ahavta et Hashem Elokecha, ame a Kadosh Baruch Hu. Um must. E mais uma repercussão, uma consequência de conhecer os nossos sentimentos. Quanto a Torá Kedoshá, o Arizal e, nas devidas proporções, grandes psicólogos falam da repercussão impactante que a infância de cada um de nós, e de cada um dos nossos filhos, de cada um, da humanidade inteira, tem no desenvolver de cada um dos cidadãos. A pessoa que teve algum problema lá com 5, 10 anos de idade, a gente vê aquele problema voltar com 15, 20, 30, 40, 119 anos de idade. E é 100% verdadeiro isso, tanto na literatura judaica quanto no mundo da sabedoria científica. Quanto impactante é algum bloqueio que alguma criança teve com 5, 10 anos na classe, em casa, ela carrega isso com 30, 40 anos no casamento, no trabalho, na sinagoga, na academia, onde for. Então, quando a gente fala de adultos saudáveis, o que quer dizer ser saudável? Quer dizer, aquele que soube lidar com sentimentos lá quando era pequeno. Que os pais falavam sobre sentimentos. E quando alguém não estava bem, não era proibido não ficar bem. Porque tem que saber que acendeu a luzinha vermelha do painel e saber consertar isso. Mas se a luz vermelha do painel acende, a gente vai lá e corta o fio e fala que resolveu o problema, minha luz nem está acesa. Pessoal, está sendo diferente de Avram e Sará. Sará disse, Hamassi alecha, palavra forte. 12 tribos vaikan ubo, inveja. Eu sei o que eu estou sentindo, muito pequeno, o nível gigante deles era algo pequenininho. E a gente trabalhou sobre isso. Sabedoria é saber o que nós estamos sentindo e trabalhar sobre isso. É impactante falar sobre sentimentos. Se permitir, às vezes, estar mal, se alguém perguntar, alguém que é próximo, falar, olha, hoje eu não estou muito bem porque aconteceu tal coisa. Quando tiver alguma frustração, em vez de encher o balão e colocar aqui dentro, fala 1 minuto. Estou chateado, mas passa, nada grave. Vamos embora, bola para frente. Parar 1 segundo, respirar. Lava a cara, vai fazer ginástica, estuda uma Gemara, cada um do jeito que ele sabe se organizar, mas lida com o sentimento, não ignora ele. Queria terminar com 2 histórias muito curtas, onde a gente vê algo muito impactante sobre isso, pessoal. Era um dia muito quente em Lakewood, a história não é famosa, mas é verdadeira. Talvez agora vai ficar famosa. É um dia muito quente em Lakewood, e trouxeram para um grupo de pessoas o que chama de ice cream treat. Um treat, uma gentileza de ter sorvete. E não é sempre que se tem. Então, havia crianças, haviam adultos lá no local. E todo mundo pegou, tinha 30 pessoas, vamos dizer, e 30 sorvetes. Uma das pessoas falou, eu não quero. Falou, você não quer? Falou, na verdade sim, eu quero, sabia os sentimentos dele, mas falou, olha, com a situação que está em Israel agora, eu não acho correto eu estar tomando sorvete. Esse foi o feeling dessa pessoa. Então, um sorvete a mais sobrou, provavelmente alguém pegou 2, eu não sei. Não é parte da história, não vou enrolar vocês. Mas aquele indivíduo, aquele adulto, não pegou o sorvete, porque falou, olha, não acho que eu tenho que tomar um sorvete enquanto meus irmãos de Israel estão sofrendo. Era um momento de dificuldade em Israel. Outra história, em outro local, em outro momento. Motzei Shabbat, sábado à noite. Mãe e filha lavando a louça. Motzei Shabbat, pós-Shabbat, dando uma geral na casa, sábado à noite. De repente, terminam de lavar a louça, aí a filha fala para a mãe, finalmente eu posso usar meu travesseiro, para a mãe e para o pai. E aí, os pais perguntam para a filha, como assim, finalmente você pode usar teu travesseiro? Terminou de lavar a louça, vai descansar, tudo bem, mas o que quer dizer, finalmente eu posso usar meu travesseiro? Aí a filha falou, nada não. Os pais perguntaram, me conta. Falou, olha, Abaíma, vou contar para vocês.
Tem uma das morot na minha escola que ela estava doente. E ela me ensinou tanta Torá, eu não achava que era correto eu dormir num travesseiro enquanto minha morá está doente. Então, hoje à noite que eu recebi uma mensagem, agora depois do Shabat, que minha morá melhorou, eu vou recomeçar a utilizar meu travesseiro. Uau! 2 atos de sensibilidade. Essas duas histórias que aparentemente não estão relacionadas só no tópico, duas pessoas sensíveis, contam um segredo para vocês e com isso a gente termina. Aquela menina era filha, a menina que não usou o travesseiro até a morar se sentir melhor, apesar de ninguém ter falado nada para ela, ela era filha daquele homem que deixou de tomar um sorvete meses antes lá no trabalho, quando serviram aquele ice cream treat, porque a situação em Israel não estava bem. Parece que quando a gente tem sentimentos, a gente valida os nossos sentimentos, lida com ele, as pessoas ao nosso redor, a nossa família, a nossa comunidade, também, por osmose, acaba aprendendo isso da gente. Que possamos ser felizes, que dentro de pessoas felizes, às vezes tem seres infelizes e é normal, porque errar faz parte de acertar. Ser infeliz faz parte de construir a felicidade. Perder, às vezes, no investimento faz parte de ganhar. Errar faz parte de acertar na prova. Nos permitamos ter sentimentos, Bezrat Hashem, que sejam muito mais positivos do que negativos. Mas, pessoal, quando tiver alguma frustração no nosso dia, não encha balões e coloca lá dentro e fala, tudo bem. Fala, entendi, estou chateado, me frustrou, lida com o sentimento e bola para frente. Sejamos pessoas saudáveis, que a gente possa saber o que contém dentro de cada um de nós de verdade. Igual que em cada alimento tem o label, ingredientes, que a gente saiba que ingredientes passaram por mim hoje, que sentimentos passou por cada um de nós no dia de hoje, no dia de ontem, e que Bezrat Hashem, o dia de amanhã, seja cada vez melhor. Semana maravilhosa a cada um de nós.